Bem, amigos do Quinto Elemento, estamos de volta, né? Não é o lugar ideal, queria estar num café, mas não tivemos tempo para escolher um café aqui em São Paulo e também a situação está crítica, o mundo está crítico e eu vou dizer logo de cara, estamos aqui com o nosso super patrocinador, que é a caneca da Geopolítica. Obrigado ao patrocinador que gentilmente nos cedeu essa caneca, uma contribuição enorme financeira, e o nosso queridíssimo Jubileu, nosso grande templário, tá? Está aqui acompanhando essa guerra. E é uma guerra, porque na verdade é uma guerra, não é entre nações, como muita gente pensa, não é uma guerra que envolve os Estados Unidos contra a China, com perigos da Rússia, é uma guerra que envolve uma tecnocracia global que está querendo dominar os meios de ação e criar nações tecnocráticas contra o cidadão livre. É uma guerra de soberanias, tá? Uma guerra de domínio, de concentração na mão dos megacapitalistas, e isso tem uma série de efeitos. E o primeiro grande efeito, que eu já vou começar a falar da notícia em si, que foi chocante, para mim foi absolutamente chocante. A situação está tão tensa no mundo, tão tensa nos Estados Unidos, tão tensa na China, tão tensa na Europa, que até o Financial Times teve que ceder espaço para o Ray Dalio. Quem é o Ray Dalio? O Ray Dalio é um ex-fundador, na verdade ele é fundador, mas se aposentou, né? Ele continua como consultor, mas saiu recentemente da Bridgewater. Bridgewater é um grande hedge fund, ele é um cara bilionário, um cara importante, e ele foi no Financial Times e deu logo um cara real. Falou o seguinte, o mundo sofre uma grande possibilidade de uma guerra civil. Os Estados Unidos sofrem uma possibilidade enorme de uma guerra civil. E essa guerra civil, ela não é só nos Estados Unidos, ela pode permear outras nações. E, de fato, essa é uma guerra provocada por uma tecnocracia neofeudalista socialista que hoje domina os meios de ação dos Estados Unidos, mas que também se utiliza de outras nações para tentar implementar a sua agenda comum. Sim, é uma agenda tecnocrática fundada, já disse algumas vezes, irei ampliar um pouco dessa discussão, na comissão trilateral formada pelo aquele maldito, que você não aguenta mais, nem o nosso editor que tem que botar o nome dele toda hora, mas do Zbigniew Brzezinski, acho que é isso, e o David Rockefeller e o Carter, né? E há uma grande divisão de águas no mundo ali para a implementação desse regime, que reflete hoje no controle do sistema monetário, no crédito de carbono como moeda, na crise do sistema financeiro, no controle dos sistemas monetários, no sistema de compliance, na perda da liberdade dos indivíduos e até mesmo da soberania dos estados. Mas veja, qual foi o ponto central do Ray Dalio no Financial Times? Ele falou o seguinte, olha, esse aumento da dívida americana é incomensurável, é algo avassalador, é imparável. Os Estados Unidos correm o risco de um seríssimo problema fiscal e, nesse caso, a única possibilidade que ele está vendo é uma guerra civil. Não necessariamente quando a gente está falando de guerra civil, e ele fala que não é isso, não significa que vai haver, um tiroteio, né? Que as pessoas vão sair com armas na rua. Pode acontecer. Né? Ele fala que esse é um outcome, né? Um resultado possível. Mas o que ele fala é o contrário. Ele fala o seguinte, não que é o contrário. Ele fala o seguinte, o que vai haver primeiro, e já está havendo nos Estados Unidos, é que pessoas com uma ideologia mais conservadora, por exemplo, a direita, estão migrando para estados onde eles entendem estarem mais seguros, né? mais confortáveis com sua ideologia, em função do Pacto Federativo Americano. E pessoas à esquerda em estados mais à esquerda. E isso está fazendo uma grande divisão política nos Estados Unidos, que está se dando com uma separação entre estados e que em algum momento será afetar o Pacto Federativo Americano. Essa é a visão do Ray Dalio, e veja, isso estava no Financial Times, uma matéria de uma capa, um espaço gigante dentro do Financial Times, que não é um jornal conservador, zero, absolutamente woke e globalista, mas ele já ganhou esse espaço, tá? E essa é uma preocupação. E, obviamente, é claro que até o Federal Reserve reconhece que esse é um caminho insustentável. Esse déficit americano, que historicamente, desde o final de Bretton Woods, está sendo financiado teoricamente pelos países a partir do superávit gerado, como a gente já explicou, e onde tem se comprado títulos da dívida americana, esse pacto federativo, essa nova ordem mundial imposta após Bretton Woods, onde os Estados Unidos basicamente emite moeda, podendo ter até o déficit duplo, que é o déficit gêmeos, né, da balança comercial e o déficit do fiscal,
sem ter nenhum problema, sem ter nenhum contorno, sem ter nenhum limite, financiou indiretamente, sim, o complexo militar americano, mas gerou uma série de problemas que nós estamos enfrentando hoje que talvez sejam insuperáveis dentro do atual sistema econômico. E, obviamente, o resultado disso é que o dinheiro virou arma, né? O que acontece dentro desse processo é que nós vimos que, com a traição da China, e por que eu digo traição da China? Porque tem que parar com essa visão bastante ingênua, reduzida, infantil, bastante reativa, de uma razão espontânea, sem profundidade, de que esses países são necessariamente opostos. Se sim, existe hoje um conflito hegemônico quando a China resolveu estar os Estados Unidos, não significa que eles tenham ideologias opostas. Muito pelo contrário, ambos têm uma visão tecnológica do mundo, tá? Hoje. Então os globalistas estão atuando quase que de duas formas. A China tem uma visão tecnocrática. O problema é que ela foi dentro da economia planejada globalista, que se reflete no The Growth, em todo esse modelo de crédito de carbono, nas ideias, nos debates do Keynes versus White, que foram documentados pós a Segunda Guerra Mundial, que irão gerar o Bretton Woods, a ideia de moeda de estabilização. Sempre essa turma pensou, com o apoio dos neoliberais, numa constituição global econômica que iria reger e garantir o império, né? O domínio, na visão do Carl Smith, e, ao mesmo tempo, com uma certa soberania, onde os países manteriam domínio sobre as pessoas. Então a ideia era muito simples, é dizer o seguinte, olha, nós vamos começar uma economia planejada e nós vamos identificar qual é a DNA de cada país e cada país irá fornecer uma determinada contribuição. O Brasil, por exemplo, poderia ser um país exclusivamente de commodities e alimentos. E o povo teria que se preparar para isso. Obviamente, o que eles iam dizer? Dentro desse contorno dado ao Brasil, vocês se organizem como vocês quiserem, desde que também não ultrapasse tantos milhões de pessoas no país, porque aí fica sustentável sustentá-los, e nós vamos, então, também implementar o controle de natalidade, e por isso é uma visão neomalthusiana. E falarei disso em breve, quando a gente falar, inclusive, da democracia da China, como isso foi feito pelo Kissinger e também pelo Brzezinski. Mas o resultado é que isso virou o dinheiro como arma, né? E o dinheiro como arma, obviamente com controle financeiro, a ideia do SWIFT, já se fala hoje no mundo, países criando a sua alternativa, a Rússia criando uma alternativa ao SWIFT, a China, como já tem artigos do Brasil poder criar o seu próprio sistema de pagamentos internacional para dar uma certa soberania no seu sistema e não ficar integrado, por exemplo, a ideia de uma economia global totalmente integrada, como a gente falou, que é a ideia do banco hoje, a ideia atual do Banco Central Europeu e daquele European Protection Data, sei lá, que tem lá na ONU. Obviamente, o problema da moeda como arma é que nós corremos riscos das sanções americanas virarem sentenças de morte. O resultado disso, que tem sido discutido, e são números impressionantes, tá? De 1990 para cá, por exemplo, o número de sanções americanas quadruplicou em termos não só de energia, na energia, mas em empresas, em sistemas e no sistema financeiro também. Então, óbvio que isso é preocupante, e isso tirou a soberania dos países. A ideia de que a moeda seria apenas um indutor comercial deixou de ser realidade para ser um instrumento de hegemonia política. E isso é que os países perceberam, inclusive colocando em risco a soberania do Brasil, a nossa moeda. E o que acontece hoje é que os bancos centrais, por exemplo, o chinês, resolveu usar os seus superávites para financiamento das suas empresas. Então, o que ele faz? Ele começou a entender que ele precisa dominar os sistemas energéticos, eu vou falar especificamente de energia hoje, mas ele dominar os sistemas energéticos e desenvolver a sua indústria. Ele pegou esse superávit e começou a emprestar e movimentar as suas empresas numa economia tecnocrática planejada, essa empresa vai fazer isso, essa vai fazer aquilo, sim, sem liberdade, não existe uma economia de mercado, mas ele começou a dominar isso e planejar as empresas. A própria história acho que é Huawei, sei lá, ela remete à história de um fundador que era dono de uma lojinha de celular na China, e ele começou a perceber a necessidade da interligação dos sistemas, a importância dos sistemas de telecomunicações e convenceu a China, então, a investir nisso. Essa história contada, que não deve ser bem assim, não, evidentemente, mas é a história oficial. É claro que esse cara foi escolhido por algum motivo, nós vamos concentrar nele e se tornou o monstro que é hoje. O problema dessa história é que, na hora que ela começa a utilizar as suas reservas não mais para financiar o déficit e o tesouro americano, isso gera um problema grave nos Estados Unidos, porque ela está usando seus superávit para criar diferencial estratégico em produtos de valor agregado para competir com os Estados Unidos. Para quê? Para que ela seja essa nação no topo da hierarquia.
e nós vamos falar disso também. Tá? A China não é contra a pauta ambientalista per se, nem a ideia do crédito de carbono. É bom ter isso na cabeça. E eu disse, acho que no último programa nosso, em que de 11 setores energéticos, quer dizer, a China tem 11 setores de energia limpa, em que ela é absolutamente líder. Tá? Então, o que ela vai fazer? Claro que ela vai incentivar a transição energética para que esse dinheiro vá para suas empresas. Isso é evidente. E, obviamente, ela quer ter essa supremacia. Ela entende, veja bem, ela entende que a ideia do sistema de pagamentos alternativo é importante, que a substituição do dólar como moeda mundial é importante, mas ela também entende os erros do passado que nós cometemos e caímos nos mesmos problemas. Tá, a moeda não terá uma referência, voltará ao padrão ouro, voltará ao padrão misto, né? Essas ideias já foram pensadas. Como eu falei, a China, de fato, entende a importância da pauta de uma moeda de estabilização, entende a importância dela utilizar o seu superávit, dessa vez para criar diferencial estratégico, só que ela, antes de necessariamente dominar hegemonicamente o mundo, ela entendeu que ela tinha que dominar regiões específicas do mundo e, obviamente, no ativo mais importante que temos hoje no mundo, que é a energia. Ela investiu, como nós falamos nos últimos programas, violentamente num programa de domínio da Eurásia, que tem dado dividendos. Se você olhar o último dado de exportação da China, ela já tem um recebimento, quer dizer, um aumento, um crescimento de exportações vindo da Ásia, acho que no mês, agora não me lembro exatamente o número, mas é 5, 6% maior, com uma redução da exportação dos países desenvolvidos como efeito das sanções americanas. Então, ela tem essa estratégia de utilizar a Eurásia como o seu quintal para contrabalancear a questão dos Estados Unidos, de fato está acontecendo. E tem dado para ela resultado. Agora, ela precisa ir para cima dos sistemas energéticos. Mas é só ela? Claro que não, os Estados Unidos estão fazendo exatamente a mesma coisa. E aí, a gente pode pensar, a gente está sem saída. Curiosamente, talvez, dentro da nossa discussão atual de sistemas energéticos, do que está acontecendo no mundo, talvez a gente tenha uma surpresa. A reação a todo esse sistema possa vir da Europa. Veja, e eu vou explicar por quê. Já existe, os europeus se levantaram contra a pauta ambiental, principalmente o agro de vários países, tanto da Holanda, quanto da França, quanto da Alemanha, e existe uma onda hoje, conservadorismo, que é bastante forte na Europa. Eu acho que disse no último programa, eu estive na Europa recentemente e conversei com muita gente, e a percepção é que se a eleição fosse hoje para o Congresso Europeu, a direita, ou dita direita, ou como os jornais falam, extrema-direita, teria mais de 60% do Parlamento Europeu, o que seria um massacre, uma tratorada histórica na Europa. Obviamente que isso não interessa aos Estados Unidos, e nós vamos falar por quê, e também não interessa à China, e nós falaremos por quê. Mas o fato é que há uma reação à direita, e as pessoas acham que é só a questão da imigração, só a questão da pauta woke, mas tem a questão energética. E aí o que acontece? A Europa já percebeu que o que está acontecendo é um domínio pelo seu sistema de energia. Na prática, o que está acontecendo? A Europa e Bruxelas inventou essa história do Green Deal, que quer reduzir em 55% a emissão de carbono até 2030, e o resultado prático na Europa hoje é um número alarmante de empresas chinesas e americanas que estão comprando o setor energético europeu. E o que acontece? Por exemplo, no caso da China, a China está investindo em energia limpa, tá? De fato, hoje 80% da tecnologia limpa global vem da China em mais ou menos 11 segmentos que eles dizem segmentos verdes. Então, óbvio que ela tem interesse nessa pauta, não é por menos. E a China comprou também participação relevante em setores energéticos e soberanos da Europa. Tanto que eles têm falado bastante disso em vários trabalhos, como eu disse. Por exemplo, transmissão de energia, distribuição. E eles têm comprado através de uma empresa chamada State Grid Corporation, que é a quarta maior companhia do mundo por receita. Veja, você tem a Walmart, a Saudi Aramco, né, de petróleo saudita, e a Amazon. A quarta maior companhia do mundo de receita é essa State Grid Corporation, que é a chinesa. Eles também têm uma participação num fundo chamado Three Gorges Corporation, que é um dos maiores complexos hidrelétricos do mundo. Tem 21% da EDP. Na Itália, essa State Grid Corporation comprou 35% da CDP Red Fund. Tem a Snam,
QSNAM, né, que é o maior operador de gás, e a Terna, que é a transmissão de eletricidade. Na Grécia, por sua vez, eles comparam 24% da National Electricity Transmission Network. E tem também investimentos em Luxemburgo. Quer dizer, você veja que a China está pegando países que sofreram muito com a entrada na zona do euro e a perda da sua soberania e comprando áreas de transmissão e geração de energia. Por outro lado, os Estados Unidos aproveita as sanções criadas ao gás russo na guerra da Ucrânia e ele já virou o maior produtor e líder de exportação realmente de gás para a Europa. A Europa, são trabalhos da Europa, tá? Escritos por europeus de direita, presta atenção, dizem que isso é um enorme risco para a Europa, porque o que está acontecendo é que o gás americano chega, obviamente, com um preço maior do que o gás que é produzido nos Estados Unidos, né? Tem um gás de transporte que é feito lá. Então, há uma sabotagem à competitividade relativa das indústrias europeias e à atratividade da indústria. Não por menos, até o pacote de reindustrialização do Biden, a ideia é tirar companhias e estar atraindo companhias que estavam na Europa, na Alemanha, e levando para os Estados Unidos. E essas companhias que dependem de intensamente energia estão saindo. E essa é uma preocupação que a Europa tem e uma preocupação em relação à sua autonomia estratégica e à sua soberania. Por outro lado, os Estados Unidos têm usado a American Westinghouse C para fazer projetos nucleares, né, que eles chamam de Liquid Cooled Fast Reactors, na Itália, Bélgica e na Romênia. Tá? Então a ideia é de também energia nuclear fornecida, produzida por tecnologia americana. Participou de um consórcio internacional recente na República Tcheca, na Eslováquia e na Polônia, também para fazer novas plantas nucleares. Ao mesmo tempo, quer dizer, o mercado europeu tem sentido exatamente essa relação, tem sentido exatamente essa ação americana, porque eles, por exemplo, ao mesmo tempo que há um investimento em energia elétrica e energia nuclear, eles, europeus, não podem mais, ou estão bloqueando, né, dentro da própria Bruxelas, projetos nucleares novos, feitos por solo europeu, por empresas europeias. De fato, o que nós temos? Nós temos um problema hoje que há um incentivo à descarbonização das empresas europeias. E a Europa está percebendo que isso só irá favorecer a China, por óbvio, porque ela hoje domina 80% dessas 11 tecnologias consideradas verdes, e irá favorecer também empresas americanas e uma não competitividade das empresas europeias. Como é que a Europa, então, vai proteger os seus manufaturados, né? Como ela vai realmente continuar mantendo a sua energia doméstica sob o campo da sua soberania estratégica. E esse é o problema que a Europa tem. Ela está vendo o que os Estados Unidos está fazendo. Então ela está vendo a ação dos bancos. Ela hoje vê que os 60 maiores bancos americanos emprestaram apenas em 2023 700 bilhões de dólares para o setor de petróleo e 6,9 trilhões nos últimos 8 anos. Então ela está olhando essa história muito bonita da descarbonização, apoiada pelos Estados Unidos, apoiada pela China, mas a zona do euro, os europeus, o povo, começam a olhar e dizer esse negócio não está legal. E, de fato, há uma reação à direita. E veja bem, prestem bem atenção, principalmente para os analistas de manual de bolso, eles estão, a direita europeia está contra a China, mas também está contra a globalização e os globalistas americanos. Tá? E ela foi a que mais sofreu, em vários momentos, e a gente vai falar sobre isso, a influência negativa da política tecnocrata da Comissão Trilateral de 73, feita pelo Rockefeller, pelo Zygmunt Brzezinski e pelo Carter. Inclusive o Kissinger, nas negociações, quando houve a pós-OPEC, na discussão do que eles chamavam de nova ordem econômica internacional, a NIEO, né, NIO, você vai ver que ele fala várias vezes que a Europa tinha que continuar sendo um Estado satélite vassalo dos Estados Unidos. Enfim, seguimos, meu amigo, a questão não é simples, porque essa questão do óleo não é nova na Europa, e esse é um problema. Tem que pensar que em 1860 houve a primeira extração de petróleo na Pensilvânia. De fato, começou ali. Só que em 1870 a Standard Oil já fazia a refinaria, né, refinava o óleo e o transporte e inundou os Estados Unidos de querosene, e a querosene virou uma coqueluche. Nas últimas décadas do século XX, a Rússia, por outro lado, começou a explorar o petróleo e virou um dos maiores produtores, competindo com os Estados Unidos.
Inclusive, ali no Mar Cáspio, onde é o Azerbaijão, Baku, era uma reserva grande de petróleo, mas ela não podia ser explorada nem exportada por causa de restrições geográficas. Inclusive, no futuro, né, depois, a gente no passado, mas na época, um dos problemas que a Rússia irá enfrentar para perder um pouco dessa hegemonia na área de petróleo foi na Revolução Comunista que alguns desses revolucionários que estavam no Azerbaijão queimaram as reservas de petróleo, um incêndio gigante, quer dizer, foi uma catástrofe. Mas Baku era uma região importante. Não, veja só, nada por acaso, não casualmente, a próxima COP será em Baku. Tá? A próxima COP, que irá falar do financiamento climático, será lá. As coisas são simbólicas. Né? Essa reserva e essa própria competitividade russa só aconteceu quando o regime russo incorporou Batumi, que é na costa sul do Mar Negro, e anexou pela Rússia, tá? Tirando do Império Otomano, e aí ela poderia transportar o óleo através de trem ou dutos. Então você começou a ter uma grande competição na Europa, no mundo, mas principalmente na Europa, entre dois óleos, o russo e o americano, a Standard Oil de um lado, a Volbel Brothers Petroleum e a Caspian and Black Sea Company vendendo óleo russo. Tá? E a coisa apertou entre eles quando você teve o acesso pelo canal de Suez para chegar na Ásia. Aí o pau cantou de vez. Só que a Europa se preocupou, o próprio Império Austro-Húngaro se preocupou com o domínio do óleo americano dentro da Europa. Havia um medo em relação a isso. E por isso que quando, em 1908, se descobre óleo, no que hoje a gente chamava de Pérsia, naquela época, você tinha... Foi um evento bastante importante, que, apesar de ter sido descoberto na Pérsia, e ela, naquela época, era uma monarquia constitucional, houve um domínio imediato dos russos e dos britânicos para poder controlar esses campos. Eu vou pular no tempo para a gente entender o tamanho do problema do petróleo. Antes da guerra da Ucrânia, já em 2019, os americanos sancionaram as empresas envolvidas na construção do segundo Nord Stream, que é no Mar Báltico, tá? E que basicamente era uma linha que deveria ter 1.230 quilômetros, o construtor só tinha construído 150 quilômetros, e que ligava ali a Alemanha e a Rússia na questão do gás, mas ele foi sancionado e tiveram que basicamente parar a obra por diversos motivos geopolíticos, mas obviamente há um interesse no domínio de quem será o grande fornecedor de óleo e petróleo para a Europa. E aí há de se entender a importância da revolução energética nos Estados Unidos com a descoberta do gás de xisto nessa história toda. Porque com o gás de xisto e a extração de petróleo, os Estados Unidos passou a ser independente do petróleo e competir novamente com gás e petróleo russo. E o Irã, nesse aspecto, ganha uma importância estratégica, porque há uma percepção, já há uma batalha, já uma percepção dos grandes grupos econômicos e também geopolíticos e políticos que pensam no país, que você está tendo um domínio sobre ativos energéticos. Uma visão clara que irá haver uma transição de um sistema monetário para o sistema energético. E aí o sul ali de Azedegan, que tem bastante petróleo no Irã, passa a ser estratégico. E aí é aquela confusão, porque aquela reserva é compartilhada com o Iraque, né? Uma reserva que é gigante e ela é compartilhada, você tem acesso tanto pelo Irã quanto pelo Iraque. E aí quem entra em cena? A China, com a China National Petroleum Corporation, também explorando aquela região. Qual é a grande batalha ali? Todos eles querem garantir o máximo possível das reservas de óleo e gás. Porque eles já entenderam que isso é um ativo energético fundamental para a economia que está vindo, para o novo mundo que está sendo feito. Então eles precisam de duas grandes coisas: energia para petróleo e gás, e o domínio ou construção de uma infraestrutura suficiente boa para escoar a exportação. A China tem feito isso no Irã e ela lançou esse programa do Belt and Road Initiative, que antigamente chamava One Belt, One Road, mas parecia meio imperial. Eles mudaram o nome, fizeram marketing disso para tornar uma coisa mais inclusiva. Mas no final das contas, nós estamos vendo uma briga, de fato, entre tecnologia e o indivíduo, porque há uma briga entre o sistema monetário e uma troca do sistema monetário para um sistema baseado em energia. Qual é a importância do que a gente está falando? É que existe realmente uma guerra entre o cristianismo, as pessoas, o ser humano individual, da sua iniciativa, e o homem soberano contra uma tecnologia feudal. E o cara que é o grande pensador desse modelo, não foi o pai propriamente dito, mas foi o cara que implementou, foi o Zbigniew Brzezinski. Ele escreveu um livro que eu já disse aqui, o Role in the
America's Role in the Technotronic Era, e ele fala que o problema central desse livro é exatamente transacional, das sociedades industriais para sociedades pós-industriais, tá? Que inclusive levou depois o Daniel Bell a constituir a sua tese sobre as sociedades pós-industriais. E aí, o que ele percebe é que existe um gap gigante entre nações, possibilidades de conflitos políticos que estão sendo construídos pelas nações, e ele defendeu abertamente, veja bem, gente, ele defendeu abertamente uma elite transnacional, uma elite globalista transnacional, além das nações, uma aristocracia transnacional baseada em ideias universalistas, onde as nações são um problema. As nações são um problema para o desenvolvimento correto da política ou de uma constituição global. O Zbigniew Brzezinski foi financiado pela Fundação Ford. Tá? A Fundação Ford patrocinava, inclusive, o Research Institute on Communist Affairs da Columbia University. Quer dizer, ele era o patrocinador e ele foi diretor do Instituto, tá, para estudos, pesquisas sobre o regime comunista na Universidade de Columbia. Amigo do Popper, né, da Sociedade Aberta, e ele sempre pensou e concordou com uma economia planejada, tecnocrata, para resolver uma questão chave, né? Nós estamos aí com 30 minutos, mas uma questão chave para a gente entender qual será a grande questão que irá nos colocar em corner nos próximos anos, né? Em termos não só de redução da liberdade de expressão, mas qual é a questão central? Como resolver o problema do déficit entre nações, como fazer essa compensação. E o resultado desse problema é uma questão que é ideológica mesmo, é filosófica. Porque se você pegar o início do nosso programa, você vai ver que em determinado momento se resolveu fazer a ideia ideológica do paradigma do crescimento. E um resultado do paradigma do crescimento é que países, à medida que isso foi sendo feito, o jogo foi sendo jogado entre diversos países e nações soberanas, os países tiveram taxas de crescimento diferentes e de inflações também diferentes. Claro, porque eles tiveram escolhas políticas, sociais e econômicas divergentes, assim como prioridades divergentes. Óbvio que houve influência de várias nações também em outras, para tentar evitar o crescimento, para tentar fazer desinformação, para tentar criar movimentos sociais, revoluções de toda a ordem. Há uma série de influências, inclusive as ONGs, como o Soft Power, para não deixar o Brasil, no caso do Brasil, se desenvolver. Isso é sério, né? Inclusive, veja, é tão sério que quando a Geórgia agora aprovou a lei de que as ONGs estrangeiras têm que se declarar como agente internacional, o senador, acho que republicano, lá dos Estados Unidos, já quis sancionar, já meteu uma lei para sancionar a Geórgia, tá? E ao mesmo tempo também tem outro senador, não sei se é o mesmo agora, mas que também vem com a mesma ideia de acabar com o Federal Reserve, para acabar com a ideia da moeda e da expansão fiscal. Por quê? Né? Por que isso? Esse é um problema gerado a partir do paradigma do crescimento, onde você tem nossas balanças de pagamentos, na verdade, estouram em função dessas escolhas, em que o paradigma de crescimento foi utilizado ideologicamente, financiou-se, criou um sistema monetário que basicamente não tem um lastro real, né? Não tem uma economia física, e era para resultar numa economia hierarquizada. E gerou, esse é o grande problema atual, superávites nos países, déficits em outros, e eles não têm como compensar porque não existe uma moeda internacional, e agora o país que tem superávit resolveu tomar hegemonia e não aceitou aquele papo da hierarquia. Aí você pode falar assim, tipo, Arthur, mas será que os Estados Unidos foi tão burro, o cara foi tão idiota de simplesmente pegar a economia americana, destruir a classe média americana para jogar para a China, para jogar superávit, depois dessa migração gigante que teve na China? Veja bem, gente, claro que não. Havia um plano. O plano é simples. Nós vamos utilizar os trabalhadores chineses como forma de barateamento da produtividade, né? Destruir as famílias e reduzir os salários. Só que, ao mesmo tempo, foi implementado o controle de natalidade na China, a política do filho único. Cara, esses caras não vão se reproduzir mais. Tanto que a China hoje sofre com um problema de taxa de crescimento também populacional. Não por menos, iremos falar isso em breve, ela está olhando para a África e está tomando a África. A ideia do Brzezinski e do Kissinger e da ideia de política do filho único na China era vamos destruir as empresas americanas, a classe média americana, reduzir salários,
que vai representar aumento de produtividade. Vamos jogar isso para a China, gera superávit lá, ele financia a gente, controle populacional e depois the growth, a retirada do lucro das empresas grandes e médias para uma economia planejada com um sistema baseado em energia, controlando o consumo. É isso. Tão simples quanto isso, tá? O próprio Matthias Schmelzen, acho que é isso, falava que o grande problema de Bretton Woods foi uma crise ideológica do paradigma do crescimento, tá? Se tentaram várias soluções. Por exemplo, agora tem uma discussão em relação a uma moeda para o BRICS que tenta falar agora de voltar, né, 60% ouro e uma mistura de moedas, chama UNIT. Essa ideia já existiu em 63, foi pensada pelo Bernstein e ela chamava Composed Reserve Unit, que era mais ou menos isso, entende? Então, na verdade, isso são arranjos provisórios porque eles não conseguem resolver um problema de um desequilíbrio fundamental no sistema monetário baseado em preço. E a questão é, viveremos num mundo onde haverá desequilíbrio fundamental nas balanças de pagamentos e o poder ficará alternando entre eles, ou haverá uma tecnologia planejada? É um dos problemas que a gente vai ver. Por isso é que eu digo hoje que esse aumento da dívida fiscal americana, da emissão de moeda, do gasto nessa velocidade que está sendo feita, ao mesmo tempo que a China tem comprado ouro, a Rússia tem comprado ouro, está tentando montar os seus meios de pagamentos, as sanções sendo utilizadas à torta direita, elas não são à toa, tá? Veja só, uma mudança de um sistema monetário, uma mudança onde você vai aceitar que não haverá mais real, haverá o real digital, mas baseado num sistema de crédito de carbono, onde o preço das coisas estão baseados em energia, e essa energia já foram controladas por grupos econômicos e globalistas que tomaram conta do petróleo, conta do gás, conta das despesas de distribuição, tomaram conta dos portos e do sistema jurídico, ela só pode acontecer se houver uma grande crise, se houver uma revolução no sistema financeiro, né? Se houver uma grande ruptura. Então, sim, eu não tenho dúvida que os globalistas, eles caminham para uma grande ruptura. O sistema americano, no caso dos Estados Unidos, está sendo empurrado para uma crise econômica sem precedentes. Há uma substituição dos bancos centrais comprando títulos americanos para investidores. Mas há um problema nessa história. E realmente, assim, está entrando muito dinheiro lá e está crescendo muito, porque o dinheiro entra para a compra de título e isso gera bolhas. Só que, até pela estrutura do Estado americano de bem-estar social, que é extremamente pesado, esse dinheiro vai para a pessoa física. E essa pessoa física consome, e consome produtinhos vendidos baratinhos chineses. Então o dinheiro acaba lá na China. A China, por sua vez, eu não estou defendendo a China, pelo amor de Deus, interpretem. Estou dizendo o que está acontecendo, ela não está financiando o consumo, ela está financiando empresas. Então, há uma diferença nessa história, nessa modelo econômico. Como você faz esse encontro de contas? Não existe. Os Estados Unidos precisa de uma crise financeira sem precedentes, os Estados Unidos precisa de uma guerra quente para recompor reservas de ouro e reservas energéticas para vender petróleo. Quer dizer, ele precisa de uma enorme ruptura para poder que o mundo entenda que é necessário acertar o sistema monetário, como aconteceu no sistema de Bretton Woods, como aconteceu a crise de 29, como aconteceu a Primeira Guerra Mundial, como aconteceu a Segunda Guerra Mundial. E talvez tenhamos uma Terceira Guerra Mundial baseado em poder computacional, guerra dos chips, guerra financeira. Nós já estamos numa guerra, entende? Mas não é uma guerra entre países, é uma guerra dentro dos países, de regiões e ideologias tecnocratas contra o cidadão comum. Isso que nós estamos vendo, tá? Então, a solução que eles estão propondo é essa. Agora, você fala, porra, e qual seria a alternativa? Por que a gente não tem que aceitar o The Growth? Porque, de fato, nós podemos criar sistemas descentralizados de pagamento. O próprio Unity que o BRICS está tentando fazer é meio marketing. É dizer o seguinte, vem para cá, que é uma moeda de país e tal, mas a gente não vai ser que nem os Estados Unidos. A gente vai deixar você emitir moeda, vai ser descentralizada, os estados não vão interferir na emissão da moeda, se você atender a certos critérios, você vai poder fazer pagamentos, é um sistema independente, né, apolítico e descentralizado. Até o cara regular. Então, ou você tem sistemas realmente descentralizados de pagamento, e isso envolve não só a sociedade civil, não só primeiro, o Brasil construiu o seu sistema, e isso pode levar tempo e dinheiro, mas construir o seu padrão e integrar com outros, mas também permitir aqui dentro uma liberdade de sistema de pagamentos descentralizado, tá? Que o Banco Central não vai permitir nunca, com esse tecnocrata que estão aí. E, de fato, defender países soberanos. Agora, o que nós estamos vendo é essa escalada violenta na utilização dos sistemas monetários
como a forma de imposição e de sanções de imposição desse novo sistema baseado em crédito de carbono como moeda, tá? E utilizando desse discurso. Quer dizer, hoje nós temos que estar muito atentos à tomada de meios de ação de energia, a tomada da Petrobras, de campos de petróleo, energéticos, gás natural, e entender que esse é um jogo geopolítico. E no jogo geopolítico nós voltamos, né, a uma série de alianças que têm que ser construídas para garantir principalmente o interesse do Brasil e a nossa liberdade. Então não é escolher a jaula 1 nem a jaula 2, é escolher não ter jaula, né, e desenvolver o Brasil e permitir que nós tenhamos de fato uma liberdade econômica e política. Então, chegamos aqui no fim do nosso programa essa semana. A coisa está quente, está quentíssima. No próximo programa falarei sobre os movimentos da China na Ásia, que continuam as exportações talvez, mas principalmente a invasão da China na África e como isso é importante, porque a China, até pela uma questão de decrescimento populacional, que é relevante, precisará criar uma nova área de influência de manufaturado, mas também que não irá competir com ela. Como ela está fazendo, é a grande questão que a gente vai falar. Enquanto isso, os Estados Unidos acelera numa crise monetária, uma guerra tarifária, uma guerra de cambial contra a China para poder eliminar o superávit chinês. Para fechar, porque eu disse que é importante a questão energética, falei no último programa do que estava acontecendo no Japão. O primeiro-ministro do Japão veio ao Brasil conversar com Lula e semana passada o embaixador do Japão conversou com o senador Jader Barbalho. Foi divulgado aqui na imprensa nacional de uma forma muito tímida, falando da importância da Amazônia, etc. Está tendo uma construção de tomada energética da Amazônia, tá bom? Vamos ficar atentos e brigar contra isso. Enquanto isso, seguimos com o nosso café enquanto podemos e brigando contra o sistema tecnocrático. Até a próxima, meu caro, e pau nos tecnocratas.